Olá, sejam muito bem-vindos a mais esta edição do Onco-Ortopedia Online. Meu nome é Marcelo Bragança dos Reis, sou oncologista ortopédico e trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro e no Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia. Neste vídeo vou mostrar para vocês os aspectos mais importantes do diagnóstico e do tratamento do mieloma múltiplo. Esta é uma condição que frequentemente acomete os ossos e por isso é de extrema relevância não só para o clínico geral, para o hematologista, como também para o ortopedista. Quero ressaltar que muitos dos temas, dos tópicos que nós vamos abordar aqui é de extrema relevância para o médico residente em ortopedia que esteja se preparando para a prova de obtenção do título de especialista em ortopedia. Então, espero que seja de proveito de todos essa apresentação e os convido a visitarem meu site www.oncoortopedia.com.br, a curtir minha página no Facebook e a assinar o meu canal no YouTube. Estou sempre à disposição de vocês para esclarecimentos, tirar dúvida, qualquer assunto relacionado à oncologia ortopédica. Fique à vontade em fazer contato. Também disponibilizo aqui meu e-mail para o contato de vocês e fique à vontade. Espero que façam bom proveito dessa apresentação. Para começar, queria falar para vocês a definição do mieloma múltiplo, que é uma proliferação monoclonal de plasmócitos, ou seja, uma neoplasia maligna caracterizada pela proliferação dos plasmócitos, um tipo celular específico. São plasmócitos malignos se proliferando que invadem a medula óssea e circulam também no sangue periférico. Essa é a definição do mieloma múltiplo. Além disso, esses plasmócitos neoplásicos são produtores de imunoglobulinas e isso que vai permitir a detecção em um dos exames laboratoriais que a gente vai ver. Ou seja, então o que nós temos? Plasmócitos neoplásicos se proliferando e produzindo imunoglobulinas detectáveis no sangue periférico. Quanto à epidemiologia, eu gosto muito de ressaltar dois pontos muito importantes. Primeiro é a frequência e a faixa etária acometida. Em relação à frequência, não resta dúvida que a gente vê a cada dia, cada vez mais pacientes acometidos por mieloma múltiplo. Então, na minha atuação clínica, não passo uma semana sem fazer o diagnóstico dessa condição, que é extremamente frequente. Semanalmente, a gente recebe no consultório, no ambulatório do INTO, da UFRJ, pacientes portadores dessa condição, que é extremamente frequente. E o outro dado importante é a faixa etária acometida a partir dos 40 a 50 anos. Com o avanço da faixa etária, a incidência dessa neoplasia aumenta muito, é proporcional ao aumento da faixa etária da população. Os homens são mais frequentemente acometidos e os negros também desenvolvem mais frequentemente essa doença. Então, esse gráfico é para ilustrar o que eu mencionei para vocês em relação à faixa etária acometida pelo mieloma múltiplo. Vejam, com o aumento da faixa etária, aumenta a frequência desta doença. Os locais mais frequentemente acometidos pelo mieloma múltiplo são onde há maior produção de medula óssea. É uma doença da medula, do plasmócito localizado na medula. Então, onde vai ter muita doença, nos ossos mais produtores de medula, mais ricos em medula óssea, que são a coluna, a costela, ossos da bacia e as extremidades proximais, tanto do úmero quanto do fêmur. Esses são os locais mais frequentemente acometidos pelo mieloma múltiplo e podemos esquecer, uma localização característica, que também é o crânio. Quanto às manifestações clínicas, duas são as principais, são elas. No nosso caso de ortopedista, que é de extrema relevância, é a dor óssea, é a queixa do paciente de que sente dor osteoarticular. E a outra, que é muito vista no hemograma, é a anemia. Essas são as duas principais manifestações clínicas do mieloma múltiplo. A insuficiência renal é frequente no paciente portador de mieloma múltiplo. Em relação ao comprometimento ósseo, esse paciente pode desenvolver fraturas patológicas, que são aquelas que, devido a comprometimento ósseo, devido à sua estrutura e resistência estarem reduzidas, pode se fraturar com um trauma mínimo, até espontaneamente. E a hipercalcemia é uma outra complicação relacionada ao mieloma múltiplo. O paciente portador de mieloma múltiplo tem uma susceptibilidade aumentada à infecção, que costuma ser uma causa importante de óbito nesses pacientes. E uma outra complicação é a amiloidose.
Quanto às manifestações clínicas, a lombalgia é muito característica, então é muito importante, na presença de dor lombar persistente, a gente prosseguir essa investigação da lombalgia, solicitando exames complementares, ressonância magnética. É muito frequente eu receber no consultório pacientes com dor lombar que durante muito tempo não foram submetidas à investigação adequada e foi atrasado o diagnóstico do mieloma múltiplo. A dor lombar ocorre devido ao comprometimento ósseo, né? Pode haver fraturas por compressão vertebral e nos exames de imagem, o que a gente solicita para facilitar, favorecer o diagnóstico, essa investigação antes de realizada a biópsia, são as radiografias, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a cintilografia óssea com tecnésio 99 e o PET scan. Eu vou mostrar alguns exemplos desses exames alterados no mieloma múltiplo. Na radiografia, os principais achados são lesões líticas pelo esqueleto e uma osteopenia desproporcional, uma osteopenia difusa e intensa pode ocorrer. Vejam, aqui a gente tem um osso extremamente osteopênico nas extremidades proximais dos fêmures, a gente vê várias lesões líticas arredondadas, muito pequenas, difusas pelo esqueleto. Esse é um caso mais drástico, mais grave, cujo diagnóstico demorou bastante até chegar para a gente, no estágio muito avançado essa lesão. Vejam, já com fratura patológica, já havia até sinais, né, dessa fratura ser antiga e o fêmur extremamente comprometido de forma bilateral e os ossos da bacia. Um estágio bem avançado do mieloma múltiplo com muito comprometimento ósseo. A radiografia do crânio pode mostrar lesões líticas e arredondadas, e essa é uma característica muito importante. É muito característico o comprometimento do crânio no mieloma múltiplo. Então aqui a gente tem lesões líticas, arredondadas, sem halo de esclerose e bem delimitadas. Esse é o aspecto macroscópico. Muitas vezes a gente vê a radiografia, né, com a lesão lítica, e aqui é o aspecto macroscópico dessa alteração, que tem um aspecto vascular no interior da medula óssea. As lesões nos ossos longos do mieloma múltiplo tendem a ser arredondadas e centrais no osso, como a gente pode ver nessa radiografia. Outro exemplo de uma lesão lítica na região subtrocantérica do fêmur. Vejam que não há reação periosteal, a lesão é intramedular, central no osso e bem delimitada. O comprometimento da coluna é muito frequente, é muito exuberante, e na coluna, o mieloma múltiplo tende a comprometer mais o corpo vertebral do que o pedículo, ao contrário da metástase. Na tomografia, a gente pode ver a extensão da doença óssea. Vejam, o ilíaco completamente comprometido, com muitas áreas de osteopenia, pequenas lesões líticas e uma lesão lítica maior, aqui mais evidente, nessa porção junto à articulação sacroilíaca. A tomografia ajuda a avaliar melhor os corpos vertebrais, mas a ressonância é muito melhor para a avaliação da extensão óssea e da lesão óssea. Vejam a resolução que tem a ressonância magnética, que vem se tornando o padrão ouro de avaliação da extensão da lesão óssea do mieloma múltiplo. Ao contrário da radiografia simples, que por muito tempo foi considerada o padrão ouro, aquela forma, né, de solicitarmos radiografia de todo o esqueleto, mas vocês têm que ter em mente que para essa lesão lítica ser visível na radiografia, tem que haver uma destruição na profundidade da incidência que está observando, tem que ter uma destruição óssea de mais de 30% a 50%. Por isso, é um exame pouco sensível. A ressonância se presta melhor para essa avaliação e a gente vem mais recentemente utilizando a ressonância magnética do corpo inteiro para determinar a extensão da doença óssea do mieloma múltiplo. A ressonância magnética também é muito boa para avaliar colapso vertebral e compressão medular. Aqui, como eu estou mostrando agora para vocês, né? O colapso vertebral e a compressão medular podem ser muito bem avaliadas pela ressonância magnética. Esses foram exames de imagem, mas os exames laboratoriais são muito importantes na avaliação do mieloma múltiplo. Muitos deles são inespecíficos. Vamos falar das principais alterações. No hemograma, por exemplo, o que é esperado? São esperados sinais de insuficiência medular, como anemia, leucopenia e plaquetopenia.
A função renal, através da dosagem de ureia e creatinina, deve ser avaliada e pode estar prejudicada, ou seja, existe frequentemente comprometimento renal pelo mieloma múltiplo. Devido à destruição óssea, o cálcio sérico frequentemente está elevado, então temos que ter cuidado com o diagnóstico da hipercalcemia e realizar seu tratamento efetivo, se presente. Esses são exames inespecíficos, assim como a LDH. Exames específicos, laboratoriais ainda relacionados ao mieloma múltiplo, são a eletroforese de proteínas urinárias e proteínas séricas. É muito importante esse exame, nós vamos mencionar daqui a pouquinho como a gente avalia o resultado de uma eletroforese de proteínas plasmáticas. E a beta-2 microglobulina, que estou mostrando aqui por último, não é um exame para diagnóstico, mas tem valor fundamental no prognóstico do mieloma múltiplo. Então é isso que eu quero mostrar para vocês do exame laboratorial mais importante na suspeita de mieloma múltiplo. É a eletroforese de proteínas plasmáticas. Vamos ver esse gráfico aqui. Esse gráfico é a representação da dosagem das proteínas plasmáticas. O que a gente tem nesse eixo aqui? Nesse eixo a gente tem quantidade, nesse outro eixo a gente tem peso molecular. Vocês podem ver aqui. A albumina é a proteína mais frequentemente encontrada no plasma do ser humano e representa esse pico aqui, essa elevação é normal, é plenamente encontrado em todos nós, uma elevada concentração de albumina. No peso molecular, nessa faixa, a gente tem as globulinas, que normalmente deveriam estar nessa concentração bem baixa aqui. O que esse gráfico chama atenção? Mostra o que nós chamamos do pico monoclonal na eletroforese de proteínas, que é esse aumento da produção de imunoglobulinas pela neoplasia. Vejam que existe uma concentração elevadíssima de imunoglobulinas. São imunoglobulinas produzidas pelas células do mieloma, que mais frequentemente produzem imunoglobulina G. Então, esse aqui é o famoso pico monoclonal que está representado em valores percentuais, a quantidade de proteínas, está mencionada aqui a presença do pico monoclonal e a representação gráfica desse pico monoclonal a gente está vendo aqui nessa imagem. Vejam que nesse caso existe até uma inversão do que a gente chama da relação albumina-globulina, ou seja, a concentração de globulina está até superando a concentração de albuminas, mas isso não é fundamental para o diagnóstico, basta que exista essa elevação, ou seja, esse resultado, esse pico do gráfico, poderia estar aqui embaixo e mesmo assim chamaríamos de pico monoclonal, mesmo que não superasse a concentração de albumina, que é o que a gente está vendo aqui nessa imagem. Como eu disse, a imunoglobulina G é a imunoglobulina mais frequentemente produzida pelo mieloma múltiplo. Em algumas séries diz que até 60% dos mielomas múltiplos são secretores de imunoglobulina G. Bem, o diagnóstico do mieloma múltiplo ele é baseado em critérios diagnósticos. A próxima etapa do diagnóstico, após a avaliação radiográfica, avaliação por imagem, a dosagem a realização da eletroforese de proteínas, a última etapa é a biópsia da medula óssea, que não, a gente deve ressaltar que não é aquela lesão lítica que a gente viu na radiografia que deve ser biopsiada. Por quê? Existem 3 critérios diagnósticos do mieloma múltiplo que devem ser preenchidos. A lesão lítica no osso, no nosso caso de ortopedistas, é a lesão em órgão-alvo que nos interessa. O outro critério diagnóstico é o pico monoclonal na eletroforese de proteínas. E, por fim, a gente vai buscar o terceiro critério diagnóstico para comprovar que essa doença é difusa e disseminada, ou seja, que há invasão medular pelos plasmócitos e, por isso, a gente não deve ir naquela lesão lítica que a gente viu. A gente deve fazer a biópsia de medula óssea, como eu estou mostrando aqui para vocês. A partir daí, sim, a gente tem os 3 critérios diagnósticos para mieloma múltiplo e o diagnóstico está confirmado. Então, repetindo aqui os critérios diagnósticos. O pico monoclonal na eletroforese de proteínas ou uma dosagem de proteína M sérica maior que 3 gramas por decilitro. A lesão lítica no osso, que é o que nos interessa como ortopedista. E a invasão medular para o plasmócito, chamada de plasmocitose medular maior do que 10%. Estes são os critérios diagnósticos para o mieloma múltiplo. O diagnóstico diferencial do mieloma múltiplo deve ser realizado com condições que também cursem com múltiplas lesões líticas no osso, como o carcinoma metastático e o tumor marrom do hiperparatireoidismo. Aqui é uma revisão que eu fiz para
para uma apresentação num congresso de osteometabolismo, mostrando os fatores relacionados ao osteometabolismo, ou seja, ao metabolismo do osso no paciente com mieloma múltiplo. A gente deve ter em mente que no mieloma múltiplo existe uma grande atividade osteoclástica, ou seja, a osteoclasta, a célula que destrói o osso, e a atividade osteoblástica está suprimida. Temos que ter isso em mente. É isso que vai nos dar aquele aspecto radiográfico da lesão lítica e a ausência de hipercaptação na cintilografia óssea, um dos exames que a gente utiliza no paciente com suspeita de mieloma múltiplo. Tá? Então, aqui eu vou fazer um resumo, que não é o nosso objetivo, ou seja, né, aprofundar no osteometabolismo do mieloma múltiplo, mas eu quero deixar uma mensagem com isso aqui, com esse monte de letras, substâncias, citocinas, hormônios. Eu quero dizer o seguinte para vocês, ó. Aqui está a célula do mieloma múltiplo. Eu quero que vocês entendam que aquele aspecto lítico, aquela destruição do osso é uma destruição indireta, ela não é efetivamente realizada pela célula neoplásica. A célula neoplásica produz uma série de substâncias que vão recrutar precursores dos osteoclastos, e esses sim vão destruir o osso. Então, uma destruição óssea indireta mediada por osteoclastos, e a atividade osteoblástica de produção de osso vai estar suprimida no mieloma múltiplo. Então, essa mensagem que eu quero deixar sobre o osteometabolismo. Então, agora a gente vai falar sobre o tratamento do mieloma múltiplo, tá? Que é principalmente realizado, né, o médico que acompanha de frente diretamente esse paciente, responsável principal pelo tratamento do paciente com mieloma múltiplo, é o hematologista. O tratamento pelo hematologista é realizado através de quimioterapia, em alguns casos transplante de medula óssea, radioterapia também tem a sua indicação, e medicações venosas para fortalecimento do osso, como o uso de bifosfonatos, como ácido zoledrônico, pamedronato, e mais recentemente vem sendo empregado denosumab. Essas medicações, elas favorecem a ossificação da lesão do mieloma múltiplo, diminuem a frequência de dor óssea, minimizam o risco de fratura patológica. E qual o nosso papel como ortopedista? Apesar de ser um papel secundário, é muito importante, porque nós atuamos na profilaxia, ou seja, para evitar fraturas patológicas e para tratar também aquelas fraturas que já tenham ocorrido. Então, esse é o principal papel da cirurgia no mieloma múltiplo, tratar fraturas e evitar que as fraturas aconteçam. Então, isso que eu quis mostrar: a quimioterapia, o transplante de medula óssea, radioterapia, bifosfonato venoso, vertebroplastia é um método que ajuda a aliviar a dor do paciente com mieloma múltiplo, e a minha principal atuação, né, que é na fixação profilática ou osteossíntese de fraturas que já aconteceram. A ressecção da lesão do mieloma múltiplo, na verdade, ela é muito indicada quando o mieloma múltiplo é localizado, e por isso recebe até outro nome, essa condição, né, chamado plasmocitoma. É a forma localizada do mieloma múltiplo, uma proliferação neoplásica de plasmócitos que acomete um único osso sem repercussão sistêmica que a gente viu, sem aquelas repercussões que a gente viu na medula óssea e na eletroforese de proteínas. Então, esses são os recursos disponíveis para o tratamento do paciente com mieloma múltiplo. Como eu falei, os inibidores da reabsorção óssea, o pamidronato e o ácido zoledrônico, e mais recentemente eu incluo também o papel do denosumab para isso. A vertebroplastia, que consiste na injeção percutânea de cimento ósseo para aliviar a dor do paciente com mieloma múltiplo, é um procedimento que utilizamos muito frequentemente, mas daí vocês devem lembrar que é apenas para casos sintomáticos. O objetivo é aliviar a dor, ou seja, não é restaurar a altura desse corpo vertebral. Aqui o exemplo também da cifoplastia, quando a redução do corpo vertebral é muito grande, a gente utiliza um outro método, que é através de um dispositivo com balão, a gente insufla o corpo vertebral e injeta o cimento. E aqui onde nós atuamos mais frequentemente, né, na profilaxia de fratura. Vejam, a gente tem uma lesão lítica, vista aqui na radiografia em perfil, na radiografia em AP, no osso de carga que suporta o peso do paciente. O risco dessa lesão fraturar em pouco tempo é extremamente grande, e para isso nós temos recursos. Temos tratamento cirúrgico para evitar ou minimizar o risco desse evento. Então é isso que eu faço, né? A fixação profilática
dessas lesões, aqui mostrando o resultado de uma cirurgia em que a gente utilizou o implante intramedular para a fixação do fêmur deste paciente com mieloma múltiplo a fim de evitar a fratura. Esse aqui, como eu mostrei para vocês, foi um dos lados, o lado que ainda não tinha fraturado, que a gente fez a fixação profilática, ao mesmo tempo que a gente fixou o outro lado que tinha a fratura e a fratura ossificada. Com o tratamento do mieloma múltiplo, com quimioterapia e inibidores da reabsorção óssea, a lesão lítica e a fratura do mieloma melhoram muito. O potencial de consolidação dessa fratura é grande. Então, isso aqui que eu mostro para vocês. A fratura consolidada após o tratamento cirúrgico e, claro, que com auxílio também da quimioterapia e inibidores da reabsorção óssea. Outro exemplo, uma lesão na região subtrocantérica se estendendo para a diáfise do fêmur, onde o risco de fratura, esse paciente andando normalmente, pode acontecer a fratura com traumatismo mínimo até ao suportar o próprio peso. Então, a gente consegue oferecer muita qualidade de vida, muito benefício para o paciente com mieloma múltiplo através desse método de tratamento, a fixação intramedular, mais um exemplo aqui no tratamento do mieloma múltiplo. Esse já é um caso que, devido à localização, a extensão mais proximal da lesão, ou seja, ao redor do colo do fêmur, torna o risco de ocorrência de fratura muito grande, mas inviabiliza um pouco a cirurgia profilática com osteossíntese, ou seja, com um dispositivo intramedular para fixação. Se essa doença evoluir, a gente vai ter falha do implante. Então, algumas situações, como localizações muito proximais nos membros, a gente tende a não realizar fixação. A gente utiliza a ressecção e reconstrução com endoprótese não convencional, quando a lesão é muito proximal no membro. Para terminar, quero falar sobre o prognóstico do mieloma múltiplo, que infelizmente não é bom, né? Infelizmente o tratamento permite uma sobrevida, por vezes até elevada, mas dificilmente a gente consegue a cura do paciente. O paciente, na verdade, passa a conviver mais com uma doença crônica, mas infelizmente a cura é difícil de obter. Quando a lesão é solitária, o prognóstico é melhor, tá? Mas tende a evoluir, infelizmente, para o mieloma múltiplo. A fratura patológica, que eu ressaltei, que é um papel muito importante na minha atuação, evitar que essa fratura aconteça. Por quê? Causa dificuldade de locomoção no paciente, dor, deixa o paciente restrito, dificulta suas atividades e mais, piora o risco de óbito, ou seja, aumenta o risco de óbito desse paciente. Então, prevenir a fratura é muito importante. Quando ela ocorre, eu já falei, o potencial de consolidação é bom, tende a consolidar. Então, aqui um exemplo, mais um exemplo de mieloma múltiplo com fratura patológica. E esse gráfico eu uso para mostrar o potencial de consolidação. Vejam, em relação a carcinoma de rim, mama e pulmão, o potencial de consolidação da fratura do mieloma múltiplo é muito alto, chegando a ultrapassando os 60%, enquanto o câncer de pulmão quase não tem potencial de consolidação. Então, é muito bom o potencial de consolidação da fratura do mieloma múltiplo. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma paciente que eu recebi com essa lesão lítica, fiz o diagnóstico de mieloma múltiplo e optei por não tratar cirurgicamente esse caso, por estar localizada no membro superior, e a gente priorizar o tratamento com quimioterapia. Com a evolução do tratamento, ou seja, a fratura consolidou. Isso que eu quero mostrar aqui para vocês. A fratura consolidada sem cirurgia devido a uma boa resposta ao tratamento do mieloma múltiplo. Aqui, novamente, outra incidência com a fratura consolidada. O estadiamento do mieloma múltiplo é realizado através da dosagem de beta-2 microglobulina, como eu disse anteriormente. Esse é o principal fator prognóstico do mieloma múltiplo. O aumento da beta-2 microglobulina está associado à redução da sobrevida do paciente com mieloma múltiplo. Então, para terminar, quero que vocês lembrem dos fatores epidemiológicos do mieloma múltiplo, a frequência, a faixa etária avançada, os critérios diagnósticos, que são lesão em órgão-alvo, no nosso caso, lesão lítica no osso, eletroforese de proteínas com pico monoclonal e plasmocitose medular maior do que 10%. Lembrar que no osteometabolismo do mieloma múltiplo, a destruição óssea é indireta, mediada por osteoclastos, e que a gente não deve realizar a biópsia da lesão lítica antes da dosagem da eletroforese de proteínas, porque se ela vem alterada, a gente vai precisar biopsiar a medula óssea.
Quero lembrá-los do risco de fratura patológica e do nosso papel em evitar que essas fraturas aconteçam. Muitas vezes a gente pode fazer isso com fixação profilática daquela lesão para trazer maiores benefícios para o paciente. Então, eu queria agradecer muito a atenção de todos, espero que tenha sido útil tanto para a vida prática de vocês, quanto para a sua atuação médica, ou para quem estiver se preparando para o TEOT, a prova de título em ortopedia. Espero ter ajudado. Esse é um assunto extremamente relevante que continuo à disposição, tanto pelo Facebook quanto pelo meu canal no YouTube, que eu gostaria de convidá-los para curtir e para curtir minha página no Facebook e para assinar o meu canal, caso vocês tenham tido bom proveito com essa apresentação. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até a próxima.